Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 erros que eu vejo sempre os alunos cometendo quando estão aprendendo inglês ou quando já até falam inglês há algum tempo. Tudo bem, né? Errar, cometer erros, faz parte do processo de aprendizagem, mas chega um momento que a gente tem que dizer adeus a esses erros e começar a falar um inglês melhor. Então, neste vídeo eu conto para vocês quais são esses 5 erros e como que você pode fazer para consertá-los. Olá, então vamos falar sobre os 5 erros em inglês que eu selecionei para vocês. São erros muito comuns. É lógico que existem outros erros também muito comuns, mas eu acho que esses 5 aqui já dá para você corrigir algumas coisas e dar uma turbinadinha no seu inglês. Porque a gente diz o seguinte: erros fazem parte do processo. A gente precisa errar para poder aprender. Então, nós vamos praticando, praticando, comentando os erros, mas a gente também deve ter consciência dos erros e saber que tem um momento certo da gente prestar atenção nesses erros e resolver, né, melhorar a nossa compreensão do idioma que a gente está estudando. Então, vamos lá para o erro número 1, vocês já estão vendo aqui, com o verbo like. Coloquei em vermelho que está errado. I like of apples. Eu sei, em português, like é gostar de. Só que em inglês, a gente não precisa de colocar de. A gente só coloca o verbo e o que é que a gente gosta. Então, se for né, um objeto, uma pessoa, só colocar o nome. Então, I like apples é a forma correta. Erro número 2. Falar sempre usando o verbo have no início da frase. Como em português a gente diz, tem duas pessoas lá fora, em inglês a gente acaba, né, os alunos acabam fazendo isso. Podemos ver os alunos dizendo have two people outside. Na verdade, você tem que usar o verbo haver em inglês. Então, have não pode começar uma frase assim quando eu estou dizendo o sentido é de existir e não propriamente de ter, tá? Então, tem aí é a, e lógico que no português também a gente escreve a gente não começa uma frase com tem num texto. Né? Então, existe essa diferença. Quando se fala, as pessoas normalmente falam tem, mas o verbo correto é o haver ou existir. Então, há duas pessoas lá fora. There are two people outside. Outro exemplo, quando for singular, aí a gente não usa o there are, nós vamos usar there is. There is a good restaurant on this street. Há um bom restaurante nessa rua. Então, agora nós temos o uso do there is, porque é um bom restaurante. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando todos os usos do verbo haver, negativa, interrogativa. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês o link deste outro vídeo, onde eu explico em detalhes como usar o verbo haver ou existir e evitar este erro. Terceiro erro muito comum, o uso do very, muito. Tá até marcadinho aí. I don't have very time today. Não tenho muito tempo hoje. Aqui o uso é I don't have much time today. Eu não tenho muito, much time. Por que eu não posso usar very? Porque very ele é usado antes de adjetivos e advérbios. Então eu vou falar very sad, muito triste, very happy, muito feliz, very nice, muito legal, muito bom. Então, mas a minha recomendação é você não ficar usando very toda hora. Existem outras palavras que você pode modificar e usar really, really nice, totally nice, né? Usa muito totalmente legal, no sentido de muito legal. Então, usar outras palavras e esquecer um pouquinho do very. Então, mais um exemplo aí é o uso de a lot of. She has a lot of classes this week. Então, ela tem muitas aulas esta semana. Has a lot of classes. Vocês vão perceber que time ele não é contável, então eu vou usar much time é uma negativa. Então existem algumas regrinhas para isso, mas o mais importante de tudo é você evitar o uso do very. Se você usar a lot of para afirmativa, para negativa ou para interrogativa, vai dar tudo certo. Você pode usar a lot of para
contáveis ou para não contáveis, porque aqui no lugar de a lot of, se eu tivesse uma negativa, eu usaria she doesn't have many classes this week. Então, assim, pela gramática, o uso da negativa, a gente opta pelo many. Mas a lot of também está correto, você pode usar a lot of em todas as situações, que vai estar certo. Muito melhor do que você ficar usando very o tempo todo. Verbos sem o to, que é o infinitivo. Então, nós vamos colocar aí, I need to buy fruit. Olha, em azulzinho está correto. O em preto está errado. I need buy fruit. Eu preciso de colocar um to entre o verbo need e o buy. A mesma coisa quando eu uso o verbo want to go home. Existe uma lista de verbos, que é a maioria, que você precisa de colocar um to depois deles. Então, need to buy, want to go, like to buy, like to have, I have to do. Então, existe essa lista. Essa lista você tem que prestar atenção nela e ir memorizando aos poucos quais são os verbos que eu preciso de colocar to depois dele para acrescentar o verbo seguinte. Agora chegamos aqui no erro número 5, que é falar a idade. Muito comum esse erro. A pessoa, às vezes, né, o aluno já está falando inglês e está falando errado. Então, chega um momento que você tem que se corrigir. Então, em vez de falar I have 28 years old, não é com o verbo have, é com o verbo to be. I am 28 years old. Ah, mas não faz sentido falar eu sou 28 anos de idade. Gente, não faz sentido porque não é português. É inglês, né? Então é outro idioma. Coloca isso na cabeça e para de ficar discutindo e falando: ah, mas não faz sentido. Ah, eu não sei por que que não usa have. É uma perda de energia desnecessária. Aceita que é verbo to be. Se for ele, he is 28 years old. Se for eles, they are 28 years old. Certo? Então, um outro erro que acontece também é a pessoa responder que você pode falar tanto years old como pode parar também na idade, né, no número. I am 28. He is 34. E assim por diante. E aí, um erro comum é a pessoa usar só years. Years são anos, anos de duração de alguma coisa. Isso não é indicativo de idade. Então, se você falar I am 28 years, fica assim, ok, tá. Eu tenho 28 anos, mas isso é o que eu faço em português. Em inglês eu tenho que acompanhar o old. Pensa, uma pessoa que não é professor, né, não é professora, para ficar tentando entender o que é que você está falando. Ah, é muito chato, né? Ficar tentando entender, o que é que ele falou agora? Será que ele quer dizer isso? Eles não têm a manha, porque eles não estão acostumados a ver os erros que um brasileiro comete, porque eles não conhecem português. E lembra que os erros que a gente comete num outro idioma são erros que vem de influência da nossa própria língua, do português. Então, se você for falar francês ou espanhol ou sei lá o que, outro alemão, você vai cometer erros lá também que tem a ver com o português. E a pessoa que está conversando com você não sabe como é que é em português para cair a ficha de que, tá falando isso é porque em português fala assim, né? Então eu já entendi. Então, vamos corrigir os erros, esses 5 erros aí que são super erros o tempo todo que eu estou vendo aí os alunos conversando, a gente vai insistindo para que haja correção. Ok? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e anotado aí esses erros e comenta aqui para mim se você comete algum desses erros em inglês ou já cometeu algum desses erros, ok? Tchau, tchau.